Ontem nós tivemos um evento no setor de construção civil aqui na região e é um setor carente na questão de análise de seus negócios, na questão da gestão, né? E não só ele, não só esse setor, não, mas vários setores, vários empresários, né? Em sua maioria, nós estamos falando de 90% das empresas não possuem esse processo de avaliação da viabilidade, das projeções dos seus negócios. Eu queria abrir aqui para a gente poder bater um papo, até para o empresário ter consciência da necessidade de fazer análise do seu negócio. Um dos pontos que nós citamos foi a questão da educação financeira. A educação financeira, gente, vem de berço. Nós acreditamos que a família precisa orientar pelas questões de atividades financeiras, a questão de entendimento de dinheiro, do custo do dinheiro e do ganho desse dinheiro. Isso vem de berço. Eu até comentei sobre a questão das instituições, as escolas, praticarem isso. Porém, as escolas precisam praticar no modelo profissional. Até citei que estudei 7 anos para poder entender gestão, finanças, administração. E aí a escola coloca um professor lá que não conhece nada disso, que não conhece educação financeira para poder falar de educação financeira. Aí me coloca um professor lá que não conhece nada de empreendedorismo, falar que dá aula de empreendedorismo. Empreendedorismo é um negócio muito complexo. Muito complexo. Então nós precisamos pegar pessoas de mercado, pessoas que praticam, para poder explicar como isso funciona de verdade. É muito válido, é muito produtivo, é muito importante que as escolas tenham esse processo, mas tem que ter profissionais que façam isso. Nós estamos falando de educação financeira, onde essas crianças vão levar isso para dentro de casa. Mas você é responsável por ensinar seu filho a fazer economia, guardar um cofrinho, utilizar o dinheiro para poder comprar as coisas dele, ele fazer economia, abrir mão de coisas que ele queira para poder fazer economia. Essa é a base. A educação financeira é você pensar que você tem uma receita mês, você coloca essa receita lá, e essa receita ela precisa ser acompanhada de perto com os gastos que você tem mensal. Você tem aluguel, você já vai ler luz para você saber quanto você pode gastar por mês. E acompanhar isso periodicamente, até o cafezinho que você toma na esquina, o estacionamento que você paga, tudo para você entender se você vai dar conta ou não de pagar no fim do mês. Essa é a base. Essa é a base da educação financeira, você se controlar. Se nós tivéssemos isso, nós teríamos um nível de inadimplência muito menor do que nós temos hoje. Ontem eu ouvi falando de 40%. Dentro das instituições financeiras hoje se fala de mais de 50% inadimplência. Nós estamos falando de inadimplência das pessoas capazes de tomar crédito. Nós estamos falando de idade e pessoas que têm emprego, certo? Então, nós precisamos criar esse hábito. A educação financeira é um hábito. As pessoas precisam entender que o dinheiro vem e que ele tem destino. E você não pode gastar mais do que aquilo que você tem projeção de ganhar. E outra coisa, nós estamos falando também de renda variável. As pessoas que têm renda variável têm que ter um cuidado muito grande, muito grande. Não é porque eu ganho 10 que eu tenho que gastar os 10, não. Eu posso mensurar isso, mas eu não tenho que gastar os 10. Você tem que pensar que é renda variável. Você tem que comprometer 50%, porque se você não chegar nos 10, você tem que entender que é renda variável. Você depende dessa renda variável. E aí nós vamos falar também de outras fontes de renda. Por exemplo, a questão de economia. O primeiro passo é você ter o controle. Depois, você passar a ter um armazenamento de recursos. Se eu ganho 10, por que eu não posso guardar 1,5, 2, dependendo do mês, mas você tem isso como hábito também. Por quê? Porque o dia que você perder um emprego, no dia que você não tiver uma doença, tiver alguma coisa, você tem uma provisão de recursos. O dia que você quiser comprar um carro, o dia que você tem recursos. Você quer calçar para você fazer uma viagem, você tem recurso para isso. Fácil não é, mas é uma questão de hábito. Então a educação financeira nada mais é do que isso. É você ter o controle e ter a curiosidade de entender. Não é você aprender gestão, não é você aprender finanças. É você entender a ordem do dinheiro. De onde é que vem, se vem, para onde é que vai, quanto vai sobrar ou não. Ponto. Esse é o controle. Essa etapa é uma etapa de 3 vídeos para a gente poder entender, né? Eu falei agora de educação financeira e vou falar agora de retorno de investimento. Empresas
Falei de educação financeira. A educação financeira ela serve para você, pessoa física, e você, pessoa jurídica. A empresa precisa ter essa consciência, que ela precisa ter controle, que ela precisa ter entendimento dos seus custos, das suas despesas, suas receitas. Então, nós falamos de retorno de investimento, num formato muito vago. As pessoas não fazem uma análise para poder entender a questão de retorno do investimento dele, certo? Nós analisamos retorno de investimento. Toda vez que você vai fazer algum investimento, fazer algum negócio, você precisa identificar se esse negócio é produtivo, em quanto tempo esse negócio se paga, ponto. E aí eu vou incluir aqui a análise de viabilidade econômica financeira, porque o assunto ele é pertinente às duas estruturas. Você avaliar se tem retorno e a viabilidade, é uma coisa ligada à outra. Você precisa primeiro entender o que você vai ter de custos, quanto vai custar isso, quais vão ser os custos, como vão ser suas margens brutas, sua margem, suas margens reais, né? E entender seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio nada mais é do que você pode, é o mínimo que você pode ter de receita para poder bancar todo aquele custo, todas aquelas despesas. Primeiro você entende margem de contribuição, que vem antes, para depois entender seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nada mais é do que o mínimo que você pode ter de receita para poder pagar as contas, ponto. Todas as contas, faz uma análise de todas as contas. Depois eu vou explicar isso num outro vídeo aqui, vou tentar fazer uma interação desses 3 vídeos para você entender como é que funciona uma análise econômica, financeira e análise de viabilidade. Então, as pessoas precisam entender que tem custo e despesa, qual que é o mínimo, ela entender qual é a margem líquida dela, e aí dentro da margem líquida dela, qual foi o investimento que ela fez, e dentro desse investimento que ela fez, em quanto tempo esse resultado líquido paga. Por exemplo, eu fiz uma comparação de uma empresa que fez um investimento de R$1 milhão, que tem uma receita X, e ela teve um resultado líquido de 1.700.000 no primeiro ano. Então, o retorno do investimento dela, ela investiu 1 milhão, ela teve um retorno líquido, depois de pagar tudo, ela teve um retorno de 1.700.000. Então, ela teve 170% de taxa interna de retorno, certo? Dentro do que ela investiu em um ano. O payback dela, que é o prazo de retorno desse investimento, ficou em, se eu não estiver enganado, em 5,6 meses. Ela pagou o investimento dela em menos de um ano, meio ano. Então é muito viável, é muito viável. Tem muita gente que acha que o investimento tem que ser de curto prazo. Esse é um caso isolado, é um caso à parte. Até porque o investimento ele é de médio e longo prazo. Quando você fala de investimento, o investimento é de médio e longo prazo, certo? Não adianta esperar e fazer payback aí da noite para o dia, que isso não acontece não, isso é irreal, isso é insustentável. Então o investimento ele tem que ser diluído no decorrer do tempo e você conseguir se rentabilizar e pagar isso. Porque o investimento ele tem que ser pago no decorrer do tempo, ele tem que ser incluído depois no seu fluxo de caixa. Então, nós temos aí no setor de construção civil, por exemplo, o empreendedor, o empresário, ele constrói ele gasta uns 3 meses para fazer uma construção. Ele tem o dinheiro, eu tenho 100 mil para construir uma casa. Só que ele não avalia o seguinte, 100 mil para comprar 100 mil, um exemplo, compra um terreno por 70, mais 30 ele consegue construir uma casinha e tal, vende por 150, 170. Tá, qual foi o retorno dele nesse período? Ele acredita que o lucro dele foi 150 menos 100, 50 mil. Porém, ele não entendeu o seguinte, ele gasta 3 meses para poder construir. Ele gastou o tempo dele. Ele tirou dinheiro para poder bancar. Da onde que ele tirou dinheiro para poder bancar as despesas dele nesse período? Ele tem dinheiro para poder bancar as despesas dele? Ele tem dinheiro para poder bancar o período que esse imóvel vai ficar para vender? Vai levar quanto tempo? Depois de pronto, mais uns 6, 7, 8 meses? Vamos falar de um total de uns 10 meses. Eu tenho 100 mil. Eu contei o caso da outra empresa agora há pouco, onde ela teve um ATI, a taxa interna de retorno, de 170%. Se eu for comparar em um ano, né? Ela teve um retorno dentro do investimento que ela fez de 170%. Se ela pegasse esse dinheiro e aplicasse no mercado financeiro, vamos colocar que ela teria R$1 milhão, uma rentabilidade de 7%.
Então o investimento que ela fez foi muito bom. A análise foi muito positiva. Foi muito positiva. E aí, gente, tem gente que fala, não, mas o negócio, como é que o negócio está 170%? É porque essa empresa já tinha um contrato com uma determinada outra empresa que demandou um volume dela, que deu condição para ela. Ó, faz o investimento que eu tenho demanda para você de aumento em contrato. Então aí o negócio já estava fechado, mas ela precisava fazer análise de viabilidade, análise de retorno desse investimento. Certo? Não é todo o negócio. É raro um negócio que deu um volume desse, até mesmo porque ela é prestadora de serviços. Aí nós vamos abrir a curiosidade também, mas ela tem um cliente. Não, ela vai dar condição para outros clientes também. Você tem que entender que o seu negócio não pode ficar concentrado em um negócio só, em um cliente só. Você não pode ter só um fornecedor, jamais. O risco de você quebrar é muito grande. E você não pode ter só um cliente. Você tem que pulverizar. Por quê? Se ele quebrar, você quebra junto. Então, você tem que ter no mínimo aí 3, 4 clientes, 3, 4 fornecedores. Não concentre, não fique na mão de um cliente ou de um fornecedor. Então, o construtor, ele precisa ter essa consciência de que eu vou aplicar 100, eu tenho que entender que em 10 meses meu dinheiro perde valor no mercado, caso ele não me rentabilize, certo? Ele me rendeu 150, mas quanto que eu perdi de dinheiro no mercado durante esses 10 meses? Eu perdi inflação e perdi imposto de renda que eu tenho que pagar sobre ele, certo? As pessoas não fazem essa conta, não colocam na ponta do lápis para entender o resultado líquido, quanto deu de margem para ele. Outra coisa, quando você tirou dinheiro para você bancar a sua vida nesse período, ou você passou a tomar dinheiro de banco caro para poder se bancar até que você vender? Você sabe quanto custou esse dinheiro? Coloca na ponta do lápis e deduz sobre a sua rentabilidade para ver quanto que vai chegar a sua rentabilidade. Aí nós vamos levar em consideração também que esse prazo você tem que contabilizar ele para você não se perder. Porque se você tem condição de construir só um imóvel, você vai esperar 10 meses para você começar a construir de novo, depois que você vender. Além, qual foi a sua rentabilidade real, você deduzindo tudo isso, e você vai ter dinheiro para poder bancar isso ou não. Você tem que calçar, buscar dinheiro de terceiros. É aí que entra, quando você faz a análise, para você entender a viabilidade. Quanto realmente me deu de lucro e se esse lucro foi real. Ou foi só, às vezes você está tomando prejuízo e não enxergou. Às vezes você está só rodando, só girando. No fritar dos ovos, você está simplesmente girando. E as pessoas não têm essa consciência. Acham que está dando lucro. Mas se você fizer as contas reais na ponta... Porque é o seguinte, gente, quando nós calculamos TIR, que é a taxa interna de retorno, nós precisamos entender no longo do tempo quanto custou esse dinheiro. Porque o dinheiro passou o tempo, ele custa, ele tem valor, por mais que ele seja seu. Porque se você aplicasse ele, te dava rentabilidade, correto? Aí você está injetando ele num empreendimento, ele vai te dar rentabilidade nesse período. Se não der, ele vai custar. Esse custo dele tem que ser jogado lá na sua rentabilidade, na venda do seu imóvel lá na frente. Você tem que entender isso, sabe por quê? Porque você perde dinheiro no tempo. Porque a inflação come ele, o imposto de renda come ele também. E se você não fizer dedução, você vai perdendo dinheiro no decorrer do tempo. Tem gente que fala, não, mas eu vou acumular capital. Eu vou gerar capital. Será que você vai gerar de verdade? Será? Na ponta do lápis, será que você vai aumentar seu capital? Eu saí de uma casa para duas, será que você vai conseguir fazer isso? Em quanto tempo? Ou o dinheiro está perdendo valor no mercado? Ou por que você precisa fazer esse estudo? Porque às vezes o tempo que você está gastando, você precisa reduzir esse tempo para poder colocar lá no mercado. Às vezes você precisa gerar novas receitas ou ter dinheiro no bolso para fazer outras construções, para fazer um volume de negócios, para o seu negócio, seu dinheiro não ficar parado. Ah, tem um para vender ali, está girando aqui, mas eu estou fazendo outros negócios daqui. Como é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse negócio girar? Eu tenho outros negócios, eu tenho que ficar esperando. Porque isso reduz, por exemplo, minha despesa mensal, eu posso justificar, eu posso ratear em mais de um negócio. E aí eu volto lá na questão da educação financeira. Nós precisamos aprender a diversificar nossos investimentos. Aqui eu farei uma demonstração de TIR, taxa interna de retorno, e vou falar também de payback, que é o retorno do investimento. Peguei aqui um pequeno resumo aqui, para ficar bem claro. Uma empresa com custo de serviços, valor da prestação de serviços, os impostos, margem de contribuição, a margem bruta.
Aqui nós temos custo de serviços, né? Nós temos aqui o ponto de equilíbrio, margem de contribuição em percentual, os custos fixos, os custos variáveis, a empresa com resultado líquido aqui de 22%, taxa de retorno dela de 177%. Como é que é feito isso? Quanto que a empresa precisou fazer de investimento dentro dessa análise aqui para poder chegar nesse resultado? Ela fez 1 milhão de investimento nesse processo para ter de resultado líquido 1.700.000. Então, a taxa interna de retorno dela de 177%. Se você comparar com o mercado hoje, se ela fizesse uma aplicação de R$1 milhão hoje, teria no máximo aí uns 7% ao ano de rentabilidade. Então o negócio foi muito viável nessa análise, né? E a gente avalia aqui o payback, que é o prazo de retorno do investimento. Você pega 1 milhão dentro do investimento e ela teve uma recuperação desse investimento em 5,6 meses. 5,6 meses. Isso aqui não é normal para qualquer negócio. É muito complicado as pessoas às vezes levarem em consideração que isso é generalizado. Uma análise dessa, nessa estrutura aqui, a empresa é prestadora de serviço e ela tem uma margem, um resultado muito positivo na questão de margem. Tem empresas que demoram até 5 anos para ter retorno de seu investimento. E aí nós estamos falando de setores aí como construção civil, tem que levar em consideração todos os custos, as despesas mensais, o custo de dinheiro no tempo, para que identifique realmente qual que é o resultado líquido, se a empresa está dando lucro ou prejuízo, ou ela está rodando só, às vezes impactando, né,